Olá, sejam todos bem-vindos. Sou Bárbara de Andrade, psicopedagoga, integrante da equipe do curso de extensão Recursos Didáticos para o Ensino da Matemática nos anos iniciais. Hoje iniciaremos o módulo 5 e a proposta é falarmos sobre os problemas matemáticos com números naturais, adição e subtração. Vamos lá? Bom, como ordem, né, para que possamos ter um entendimento com relação à proposta, separei algumas pontuações da BNCC. Vamos falar sobre os problemas matemáticos com números naturais, já associando os recursos e as sugestões, as possíveis formas de se trabalhar os problemas matemáticos e sugestões de alguns recursos, né? Entendendo que vocês já estão tendo acesso a outros conteúdos relacionados à matemática e que, obviamente, já devem ter percebido que eles se complementam. E após essas explicações, falaremos sobre a atividade de finalização do nosso módulo. Bom, eu trouxe a BNCC porque, ao construirmos os nossos recursos, nós precisamos ter em mente quais habilidades desejamos desenvolver nos nossos estudantes. Então, na BNCC, a unidade temática Números, né, onde os objetos de conhecimento são direcionados aos problemas matemáticos, nessa questão adição e subtração, nós temos habilidades que precisam ser trabalhadas em cada estudante. Então, é muito importante ter esse conhecimento na construção do recurso didático, porque às vezes o recurso ele é muito interessante, mas ele não contempla a habilidade que aquele estudante precisa naquele momento. Tudo bem? O material ficará disponível para vocês, então depois vocês podem fazer a leitura com tranquilidade. Não farei a leitura nesse momento, porque vocês vão perceber que no decorrer da minha fala, depois, quando vocês tiverem acesso novamente ao material, vocês vão perceber que eu vou falar algo que contemplará justamente algumas pontuações da BNCC, somente para não ficar uma fala repetitiva. Tudo bem? Vamos ao próximo. Eu sei que vocês já estudaram no módulo anterior sobre adição e subtração, mas eu trouxe essa lembrança justamente para que possamos começar a refletir recursos que possam naturalizar a aquisição desse conhecimento com naturalidade. Bom, a adição nós sabemos que é a primeira operação matemática que aprendemos. Agora, de que forma eu posso naturalizar esse conhecimento em sala de aula? Né? Ela já é naturalizada no nosso dia a dia. Utilizamos de diferentes formas, em diferentes conceitos. Agora, de que forma, qual estratégia, qual recurso eu posso utilizar para contribuir na minha prática? Ou seja, na ideia de acrescentar, temos uma quantidade e uma segunda aparece para juntar com a primeira. O que eu quero dizer com isso? Que eu posso criar um recurso para trabalhar esse conhecimento diariamente, desde o primeiro dia de aula. Como eu posso criar esse recurso? Eu posso chegar em sala de aula e falar: vamos descobrir quantos estudantes estão em sala de aula hoje? Nesse momento, eu já estou provocando o quê? A adição. Eu já estou apresentando esse conceito. Suponhamos que eles ainda não tenham esse entendimento. Junto com eles, realizarei a contagem inicial. Mas entenda, eu preciso ter uma quantidade para juntar a uma segunda e ter uma totalidade. Como é que eu faço isso em sala de aula? Vamos descobrir quantas meninas tem em sala de aula? Realizo a contagem com eles.
Agora vamos descobrir quantos meninos tem? Depois dessa contagem, né, dessas duas contagens separadamente, agora vamos descobrir quantos estudantes tem ao todo? Entenderam? Na ideia de acrescentar, eu utilizei uma quantidade, uma segunda quantidade, juntei e cheguei a uma totalidade, cheguei à soma. Essa é uma proposta muito interessante. Agora, como é que eu posso fazer um recurso concreto em sala de aula? Eu posso pegar e montar em uma folha de A4, A3, em uma folha de papel pardo, papel cartão, aquele grande, né? Cartolina. Ou eu posso montar essa estrutura no quadro. Mas entenda, se eu utilizar um recurso concreto, um papelão, e eu quero fazer uso diariamente dessa proposta, eu preciso plastificar. Pode ser um contact transparente, porque você coloca ali a resposta e apaga. Né? No final do dia você pode apagar. Essa é uma primeira proposta, estamos falando somente da adição, certo? E o interessante é que você, professor, pode começar a fazer essa atividade, a preencher essa ficha, mas no segundo dia você pode convidar um estudante para preencher. Então, quando você perceber que eles estão tendo autonomia, começaram a te mostrar a aquisição desse conhecimento, o que é que você faz? Você passa essa responsabilidade, obviamente, vigiada, para que eles possam também preencher essa tabela. É uma forma de trabalhar com naturalidade a adição em sala de aula. Eu quero passar para o próximo slide. E como mostramos anteriormente, falamos das parcelas, né? Então nós tivemos o acréscimo de uma quantidade, que quando jogamos para o quadro valor de lugar, nós temos parcela, parcela, soma ou total. Agora nós vamos começar com uma sequência de exemplos, né, relacionado à adição. Duas irmãs foram ao pet shop para comprar um shampoo para o gatinho. Ana levou R$ 23 e Marisa R$ 11. Elas, entendo que coloquei entre parênteses, Ana e Marisa, já vou explicar o motivo, gastaram todo o dinheiro comprando esse produto. Quanto pagaram pelo shampoo? O que eu fiz nesse exemplo? Como é que eu fiz para que a criança, ao receber essa atividade, tenha uma compreensão do que eu quero que ele faça, né? Primeiro que eu coloquei pistas, entendendo que estamos falando de turmas que trabalham na perspectiva da inclusão. Então, pode ser que eu tenha um aluno que não necessite dessa pista visual. Mas aqui eu preferi colocar dessa forma porque eu não sei qual é a realidade de cada professor que está acompanhando essa nossa prática. Então, eu sinalizei o valor que cada irmã tem, utilizei o pronome, mas coloquei entre parênteses Ana e Marisa, porque eu não sei se esse estudante já internalizou esse conceito. E sublinhei o que vai fazer com que ele possa refletir qual operação matemática utilizar. Gastaram todo o dinheiro comprando esse produto. Quanto pagaram pelo produto? Então, eu sinalizei ali no gastaram todo o dinheiro que eles precisam
unir o dinheiro que Ana e Marisa tinham para descobrir quanto eles gastaram. É a ideia de juntar, né? Está até aqui em observação, destacado, ideia de juntar. O que eu fiz para fazer com que esse entendimento fosse internalizado de uma forma mais concreta para eles? Eu deixei o desenho da loja, a imagem do shampoo, né? Eu só não pude colocar o valor. Por quê? Porque eu quero que eles descubram. Coloquei a imagem das duas irmãs e do gatinho na calçada, para que eles possam ter esse entendimento e fazer uma associação, certo? Como que me interessa aqui? São os valores e a operação. Eu não sublinhei as duas irmãs, mas eu dei destaque a elas, para caso a professora tenha que mostrar, já está ali no papel. Olha aqui, as duas irmãs. Uma com R$ 23, a outra R$ 11. Para comprar o shampoo para quem? Para o gatinho. E a partir dali, qual recurso que eu posso utilizar? De alguma forma, eu adaptei esse conceito, eu adaptei esse exemplo, né, esse problema. Mas eu também posso utilizar os materiais concretos. Quais materiais concretos eu posso apresentar a esses estudantes? Eu posso apresentar tampinhas, eu posso apresentar o material dourado, para que ele possa fazer a associação do material dourado ao quantitativo necessário para que ele chegue à resolução desse problema. Tudo bem? Vamos ao próximo exemplo. No próximo exemplo, nós temos Marina, que ganhou 4 balas de caramelo de sua tia Maria. Então, eu coloquei aqui a tia Maria, as 4 balas de caramelo e 3 balas de sua prima. E coloquei a prima levando as 3 balas de caramelo. Quantas balas ganhou ao todo? Então, assim, quantas balas Marina ganhou ao todo? É a ideia de acrescentar. Qual foi a estratégia e a pista que eu deixei para esses estudantes? Ao todo, né? Deixei internalizado porque aqui no 3 está implícito que são 3 balas. Mas será que todos os estudantes têm esse conceito? Então, eu coloquei entre aspas, entre parênteses, a palavra balas. Geralmente, as crianças que têm algum comprometimento utilizam o problema com algumas pistas, né, para facilitar o entendimento do que está sendo solicitado. E geralmente, independente de ter um comprometimento ou não, há turmas em que a professora acaba utilizando com todos, porque o problema, né, a atividade adaptada, ela acaba contemplando não só esse estudante com deficiência, ele contempla também outros estudantes em sala de aula para que ele possa adquirir esse conceito com maior tranquilidade e maior facilidade. Eu não estou dando a resposta para ela, eu estou proporcionando uma forma diferenciada dela ter acesso a esse conhecimento. Então, o que ela pode fazer para utilizar aqui? Ela pode contar a quantidade de balas que tem aqui para chegar ao todo. Mesmo assim, se ela tiver alguma dificuldade, ela pode utilizar recursos concretos para realizar esse cálculo, certo? É muito importante entender quem é o nosso público-alvo. E importante também buscar uma forma prazerosa de fazer com que eles entendam esse conceito, sempre contextualizando, na medida do possível, a realidade
daquele grupo específico, né? Para que eles possam adquirir esse conhecimento com maior naturalidade. Quando falamos sobre a adição, eu dei como um exemplo um recurso didático em que nós conseguíamos trabalhar de uma forma natural a introdução da adição em sala de aula. Agora nós vamos falar sobre a subtração, que é a operação inversa da adição e que também utilizamos com naturalidade no nosso dia a dia e podemos levar essa naturalidade para a sala de aula. Vocês lembram do recurso utilizado para introduzir a adição? Nós somávamos a quantidade de meninas, a quantidade de meninos e chegávamos a uma totalidade. Em sala de aula existe um quantitativo de estudantes, só que nem sempre todos frequentam as aulas. Então, como vamos introduzir a subtração? Nós temos um quantitativo e temos o total naquele dia específico. Então vamos pensar, nós temos 30 estudantes em totalidade, 35 estudantes em sala de aula, matriculados. Mas hoje só vieram 30. Quantos estudantes faltam para que eu possa chegar à totalidade? Né? Quantos estudantes tem a menos na sala de aula? Através dessa dinâmica, nós conseguimos trabalhar a subtração. Então, eu tenho uma totalidade, mas eu preciso retirar porque houve ausência daqueles estudantes. Então, eu preciso retirar uma determinada quantidade. Eu vou diminuir o quantitativo de estudantes. Então, naturalmente, eu introduzo a ideia do diminuir, do retirar, né? Para que eu possa apresentar para eles a subtração. E utilizando o mesmo recurso didático concreto, plastificado, que fica em sala de aula. Então, com um único recurso, eu posso trabalhar tanto a adição quanto a subtração com uma naturalidade e diariamente. Bom, assim como na adição, nós tivemos, eu apresentei o quadro valor de lugar e os termos da adição, parcela, soma ou total. Aqui nós temos o minuendo, que é o número do qual eu quero retirar uma determinada quantidade. Nós temos o subtraindo, que nomeamos a quantidade que será retirada, e o resultado, que nós chamamos de diferença ou resto. Agora, os exemplos serão direcionados aos problemas de subtração. Maria comprou 8 limões, retirou 3 para fazer uma limonada. Quantos limões sobraram? Qual foi a proposta aqui? Primeiro, que Maria comprou 3 limões. O que aconteceram com os 3? Eles sumiram da cesta e foram para a jarra, porque ela fez uma limonada. Então, aqui nós temos a possibilidade de fazer com que no próprio problema, através da imagem, eles possam fazer a contagem. Agora, de que forma eu posso adaptar esse conceito? Aqui eu utilizei como uma estratégia sumir com os 3 limões, mas na folha impressa, o que nós podemos fazer? Nós podemos colocá-los todos em preto e branco, somente o contorno, para que a criança possa colorir
os 3 limões ou o que sobrar. Aí fica a critério da forma que o professor vai utilizar a dinâmica com o estudante. Ah, mas eu vou utilizar um material concreto, porque tem professor que tem os limões de plástico. Olha, os 8 limões estão aqui. Ou, eu não tenho o objeto de plástico, mas eu tenho outros recursos. Eu tenho tampinha, eu tenho material dourado, eu tenho bola de gude, eu tenho outros recursos concretos que podem contemplar a compreensão do estudante para o conceito apresentado. Eu posso apresentar esse recurso de acordo com a minha realidade, sempre deixando claro que dentro de um coletivo existe uma individualidade e que somos únicos, então os estudantes são únicos. Mas é óbvio que nós conseguimos, dentro do possível, realizar uma proposta que contemple em uma maioria e aqueles que não conseguiram ser contemplados, nós podemos buscar outras estratégias para fazer com que ele entenda esse conceito, certo? Então, o que eu fiz aqui? Destaquei o retirou. Por quê? Porque eu quero que ele entenda que subtrair é retirar. Limões aqui tinha que estar entre parênteses para não ficar redundante, porque algumas crianças podem compreender esse conceito, outros não, assim como eu expliquei no momento da adição. Então, aqui nesse momento, se a aula for remota e puder retirar os 3 e aparecer aqui, faz com que ele tenha a possibilidade de realizar a contagem. E realizando a contagem sempre de forma visível, né? Porque nós não podemos colocar atrás para a criança possa deduzir que, né? Não existe a dedução. É importante estar muito claro para esse estudante. Então, ele pode realizar aqui a contagem e descobrir que sobraram 5 limões, certo? E assim responder a atividade e realizar o seu cálculo da forma que ele conseguiu compreender. Um outro exemplo bem interessante é Zânia gosta muito de ursinhos de pelúcia. Ela tem 4 e Pedro tem 6. Quem tem mais ursos de pelúcia? Então tem 4 ursos de Zânia e 6 ursos de Pedro. Então eu coloco 4 e entre parênteses ursos, né? E o que tem mais? Olha aqui um comparativo. E deixo disponibilizado para eles as imagens, para que a partir daí eles possam buscar uma linha de raciocínio dentro do suporte que eu apresentei para eles e descobrir quem tem mais ursinho, seja realizando a contagem, né? A forma que eles buscarem para realizar essa contagem. Se mesmo com esse recurso visual ocorreu uma dificuldade de entendimento, vamos para os materiais concretos. Tá? Agora, eu posso utilizar também um recurso com os próprios objetos em velcro, né? Com a imagem impressa em velcro, para que ele possa fazer essa contagem e retirar. Também é um recurso didático muito interessante. Sempre lembrando que é importante realizarmos de acordo com a nossa realidade. Agora, o que é interessante também utilizar na construção desses problemas? O quadro valor de lugar. Você introduzindo ali o quadro valor de lugar, muitas vezes colocando na casa da unidade a imagem do material dourado referente à unidade. Na casa da dezena, o material dourado referente à casa da dezena. Na casa da centena, o material dourado referente à casa da centena, eu acabo dando pistas também para que ele possa realizar essa estrutura, esse cálculo. Tudo bem?
Bom, assim como nos outros módulos, agora nós estamos nos encaminhando um pouco para a reta final, com algumas sugestões de recursos didáticos que possam ser utilizados. Nós temos aqui o link de um filme, né, chamado Significado das Operações. É um filme muito interessante que ele está disponível no domínio público e vocês podem acessar depois com tranquilidade para ter acesso a esse recurso. E nós temos o famoso material dourado, que eu falei tanto durante os exemplos apresentados anteriormente. Eu infelizmente não tenho aqui porque está no meu trabalho, deixei no trabalho, mas é um recurso que eu utilizo bastante, de uma forma muito descontraída, muito lúdica com as crianças, eles gostam. Em um primeiro momento, principalmente, o cubo causa um espanto nas crianças, mas depois, conforme eles vão adquirindo conhecimento, eles utilizam com uma naturalidade muito grande. Então, nós temos aqui os cubinhos, né? Referente à unidade. Nós temos a barra, referente à dezena. Temos a placa, correspondendo à centena. E temos o cubo, correspondendo à unidade de milhar. Obviamente, com muita tranquilidade e de uma forma gradativa, é possível trabalhar não só a subtração, como a audição, a subtração, né? O sistema decimal, de uma forma prazerosa. É importante que as crianças adquiram esse conceito tendo prazer. E nós podemos também, quem não tiver o material em madeira, construir esse recurso, né? Então, eu vou falar sobre ele no próximo slide. Nós temos aqui um material confeccionado em EVA, né? De uma forma plana, colorida e que, dependendo do ano de escolaridade, a própria criança pode confeccionar o seu material. O que eu sugiro, que é bem interessante, é confeccionar, por exemplo, os cubinhos, eles podem ser confeccionados de uma determinada cor, as barras de uma outra cor, as placas também. Cada espaço, né? Então nós temos os cubinhos, as placas, o cubo e as barras. Nós podemos confeccionar com cores diferentes. E não somente em EVA, com papel cartão, fica bem interessante, né? Existem outros materiais com papelão, podemos utilizar também. Nós podemos utilizar outros materiais para construir esse recurso junto com os estudantes. E fica uma forma muito divertida de trabalhar. Eles conseguem, na construção desse recurso, já ir assimilando os conceitos apresentados. E eu particularmente gosto muito dessa prática de construção junto com a criança. Nós temos o ábaco, que é um instrumento simples, né, para realização de cálculos, e que também pode ser adaptado, pode ser utilizado como um recurso confeccionado com todas as outras crianças. Não vou me aprofundar porque os módulos anteriores já falaram em profundidade a respeito dele, mas é um material muito interessante também que pode ser trabalhado e utilizado nas resoluções problemas, né, dos problemas de adição e subtração, e pode ser confeccionado também junto com esses estudantes. Eu vou falar uma questão, mas eu vou mostrar um ábaco com materiais reutilizados no slide anterior,
e falaremos um pouquinho com relação a esse recurso direcionado à pessoa com deficiência visual. Algumas sugestões na utilização, na construção desses recursos concretos. Aqui nós temos um ábaco com material reutilizável. Nesse caso, são bolinhas, sementes, né, coloridas, linha e uma tampa de sorvete, daquela caixinha de sorvete, né? Então temos 5 linhas com 10 bolinhas em cada uma, e as ordens de grandezas elas são distribuídas de baixo para cima. Então nós temos aqui a unidade, a dezena, a centena, a unidade de milhar e dezenas de milhar. Essas informações que estão escritas ao lado, elas estão registradas na tampinha de sorvete. Tudo bem? Todas essas informações elas estão registradas na tampinha de sorvete. Eu vou passar para o próximo slide e vamos falar um pouco mais a respeito dessa conversão. Então, antes de começarmos a falar sobre esse exemplo, eu preciso destacar uma informação que eu acredito que eu não tenha falado lá na frente, que considero muito importante. Suponhamos que na turma de vocês tenha um estudante cego ou com baixa visão, né? Então vamos pensar na construção desse recurso. Essa informação serve para qualquer recurso, independente do módulo. Se eu tenho um estudante com baixa visão, eu preciso pensar em um recurso concreto que tenha contraste, porque ele necessita desse contraste para visualizar o recurso que eu construí para ele. Se eu tenho um estudante cego, eu preciso pensar em texturas diferentes para que ele possa compreender essas diferenças que serão passadas. Então, eu posso pensar em texturas diferentes, em objetos diferentes para que ele possa quantificar, né? Agora vamos pensar na escrita. Eu estou dando um exemplo muito para que esse vídeo não fique longo, né? Na verdade, deveríamos falar somente desses diferentes recursos em um momento separadamente, mas caso tenha algum interesse em construir um recurso direcionado à pessoa com deficiência visual, nós podemos conversar a respeito e orientar nessa construção. Agora, na escrita, vocês lembram que na tampa tem escrito os nomes referentes a unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Como é que fica para o estudante com baixa visão? Essa escrita precisa estar ampliada. Então, nós temos que pensar no contraste e temos que pensar que essa escrita está ampliada. E como é que fica a questão da pessoa com deficiência visual? A pessoa cega, desculpe. A pessoa cega, essa escrita precisa estar em braille. Como é que eu posso fazer para escrever em braille? Vocês receberam um dos recursos, que se não me engano no módulo 3, tem um material referente, né? Tem só o alfabeto em braille, não tem uma informação mais ampla da escrita em braille, porque a proposta são recursos didáticos. Mas caso vocês queiram produzir, nós podemos passar essa orientação para que vocês construam relacionado à pessoa cega, ao estudante cego. Tudo bem? Vocês podem sinalizar tanto pelo e-mail do recursos ou através do Classroom. Fiquem à vontade, porque estamos falando em recursos didáticos, mas nós temos que lembrar que os estudantes são diversos. Então, os recursos precisam contemplar a realidade de vocês. O nosso objetivo é esse. É pensarmos juntos a forma de construir recursos para que vocês levem matemática
de uma forma leve e prazerosa para os estudantes. Agora, vamos falar sobre esse exemplo. Nós temos a representação, né, de 82 e ao lado nós temos a representação do resultado, né? 82 menos 24, 58. Então, nós temos aqui, na casa da dezena, 5 sementes e na casa da unidade, 8 sementes. Tem a explicação toda direitinha aqui para vocês, que depois vocês podem fazer a leitura com calma para que o vídeo não fique tão extenso. Agora nós temos aqui a resolução de um problema, né? Então deixei um como um exemplo, pronto, e o outro para vocês brincarem na casa de vocês. O quadrado mágico, ele é um quadrado que o objetivo é a soma dele, independente das posições, sejam nas linhas verticais, horizontais ou diagonais, sempre será a mesma, né? Então, ela é conhecida como a soma mágica. E na primeira nós temos o quadrado com o algarismo de 1 a 9 e sem repeti-los, a soma mágica deverá ser 15. Então, nós já temos aqui um quadrado pronto, em que todas as somas, sejam elas na vertical, na horizontal ou na diagonal, dará o resultado 15. Né? E a B eu deixarei livre para que vocês possam realizar essa atividade, brincar um pouquinho em casa ou levar para os estudantes de vocês e realizar a resolução desse problema. Como é que poderíamos resolver esse problema? Né? Então aqui eu já deixei um exemplo para vocês, para que vocês possam utilizar em sala de aula, caso vocês queiram, com os estudantes. Também é uma forma de desenvolver o aprendizado das operações de matemática. Bom, nós temos também como sugestão, se vocês passarem o mouse, temos um ábaco virtual, temos aqui um outro site também relacionado a essa proposta de recurso que vocês podem também utilizar, caso tenham o desejo em se aprofundar e conhecer outras propostas, tudo bem? Então, nós temos aqui a construção e resolução utilizando o ábaco e utilizando o material dourado. Como nós já falamos a respeito desses recursos anteriormente, para não ficar de uma forma repetitiva, só estou deixando aqui como mais um recurso e mais uma forma de vocês utilizarem, né, outras ferramentas para trabalhar com os estudantes a aquisição do conhecimento, né, problemas matemáticos direcionados à adição e subtração. Agora nós vamos falar da nossa atividade final. Então chegamos ao término do módulo 5. Ele foi bem curtinho, até porque temos o entendimento que no módulo 4 vocês já tiveram acesso às operações matemáticas de adição e subtração. E o objetivo é fazer com que não fique de uma forma repetitiva para vocês. Então, como atividade, o nosso objetivo, né, a decisão foi criar um recurso didático que possa ser utilizado na resolução dos problemas matemáticos de adição e subtração nos anos iniciais. Esse recurso, ele precisa ser utilizado tanto na operação de adição quanto subtração. O que eu pensei não contempla. Aí eu quero fazer um para adição e outro para subtração. Fique à vontade, mas ele precisa estar claro quando você fizer esse registro.
Eu coloquei aqui alguns pontos importantes durante a construção do recurso, que eu entendo que seja necessário refletir durante esse processo. Primeira coisa é a definição do público. Qual é a turma? Né? Entendendo que deve ser do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Dentro desse coletivo, é importante conhecer quem são esses estudantes e lembrar que dentro de um coletivo há uma individualidade que deve ser preservada. Então, se eu tenho um estudante que precisa de uma atenção a mais para que ele seja contemplado também nesse recurso, é importante que haja essa reflexão. Nem sempre conseguimos contemplar todos, mas o máximo de estudantes que for possível ser contemplado, melhor. O outro tópico é registrar os materiais utilizados e o passo a passo da construção. Então, nós vamos definir o recurso, o público, escolher o problema. Eu vou fazer um problema que contemplará a adição e a subtração em um único problema? Ou não, eu vou fazer 2 problemas, mas eu apresentarei um único recurso que contemplará os 2. Ou 2 problemas com 2 recursos. Vai ficar a critério de vocês. Definiu? Registrou os materiais que serão utilizados para a confecção do produto? Começou a construção, registrou passo a passo de como foi a construção? Vamos à próxima etapa. Recurso pronto, registro fotográfico do produto. Já realizei o meu produto, fiz a foto, uma foto que seja que a pessoa possa olhar e identificar o produto com clareza. Tá? Então é importante tirar a foto com a luz do dia, é importante ter esse cuidado, um espaço claro, sem outras interferências, né? Que naquele espaço só tem a imagem do produto. Bom, finalizou a parte do produto, eu solicitei uma biografia do cursista, né? O cursista é autor do recurso e uma foto. Por quê? Porque o objetivo é que seja organizado um e-book com a junção dos recursos criados por todos os cursistas que ocorra a construção do recurso, como finalização desse módulo. Então, quando você apresenta o produto, o que eu idealizei, né? Na apresentação do produto, terá a mini biografia do cursista e a foto, caso ele queira. Bom, eu quero fazer um módulo, porque eu preciso fazer para a conclusão do meu curso, mas eu não quero entrar nessa proposta do e-book. Ok, essa escolha será respeitada. Mas como é que você vai saber que eu não quero participar? Porque essa atividade ela será disponibilizada através de um formulário. Nesse formulário, eu vou colocar todas as solicitações. Vocês terão um espaço para colocar o público-alvo, o nome completo de vocês, o problema que vocês construíram ou que vocês escolheram, né? Contendo as operações necessárias, né? O problema ou os problemas terá a opção de colocar 2 questões, caso queiram. O registro dos materiais utilizados no produto, tanto de uma forma fotográfica, como através da imagem, né? Como através da escrita. O espaço direcionado ao passo a passo. Um espaço com o registro fotográfico do produto pronto. Outro espaço para a biografia e um espaço para que vocês coloquem a foto de vocês, caso queiram. E, ao término, terá a opção se você autoriza e deseja participar do e-book ou não.
Quem colocar que não deseja participar do e-book, ok, terá a sua avaliação feita como todos os outros, mas não participará do e-book. Tudo bem? Ou quero participar do e-book, mas não quero que entre a minha foto. Não tem problema algum, somente não anexar a foto. Certo? Essa é a atividade. E lá no formulário também terá data limite para a entrega das atividades. É muito importante que não ocorra o atraso, porque quando ocorre o atraso da entrega da atividade, acaba atrasando também na finalização da construção do e-book. Ok? Deixo aqui o meu forte abraço. Espero que de alguma forma o módulo 5, assim como os demais módulos, tenham contribuído na construção dos novos saberes, na reafirmação dos conhecimentos que vocês já adquiriram no decorrer da vida de vocês. E até breve. Forte abraço.